Fala galera, Michel do Cavaco na área, trazendo para vocês aí mais um pagodaço aí, grupo molejo que nem ioiô. Uma música muito bacana, muito tranquila de se tocar, tá num tom de Mi menor, só acorde simples, o único acorde aí que é um pouquinho mais difícil para quem está começando é o Ré com sexta, mas a gente vai estar mostrando aí como simplificar e tudo vai dar certo, beleza? Aproveitando, queria pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, assinar o canal, compartilhar com os amigos e principalmente me seguir lá no Instagram, viu gente? Porque eu estou publicando as cifras lá. Muitas das músicas que eu gravo aqui no YouTube, vídeo para o YouTube, eu estou publicando lá. Então, deixa de ser bobo, me segue lá que você rapidinho vai montar um super repertório. Você vai baixando as cifras lá, né? Lá no Instagram, imprimindo e colocando no seu livro Porta Partituras, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, que nem eu do Grupo Molejo. Vou tocar aqui como de praxe bem devagar, porque a ideia, como eu sempre digo, não é me mostrar, é ensinar para vocês, tá? A melodia é legal, tá bom? Então vamos lá, Mi menor. Tô precisando me acertar com meu amor. Já tô na lista pra rodar comigo. Tanta demora, tanto papo, tanta onda, depressão que não secou. Tô tão à toa, com tanta saudade tua. Querendo voltar pra casa, pro amor que eu deixei por nada. Faça tudo que preciso for pra compensar o que você por me passou. Pra ser teu amigo novamente, nunca mais bater de frente, agora eu vou. Minha senhora, gritar pelo mundo afora, que já não estou mais sozinho. Voei, mas voltei pro ninho. Sempre assim seja. Começa me beijar na dança da ilusão. Nada melhor que o perdão. Sempre assim seja. Começa me beijar na dança da ilusão. Nada melhor que o perdão. Ouvindo o som do molejão, ouvindo o som do molejão. Aí volta lá pra cabeça, beleza? O que a gente pode perceber nessa música? Que ela é bem simples, né? Tem um acorde apenas complicado, que é o Ré com a sexta. Quando de complicado, gente, é para quem está começando, né? Então, assim, às vezes é difícil você colocar só 2 dedos aqui e tal. O que eu posso fazer aí? A gente pode tirar a sexta, né? Pode deixar apenas o Ré maior. Deixando o Ré maior, tudo vai ficar legal. Vamos lá ver se dá certo mesmo? Sempre assim seja. Tem nessa, viu aí? Tem beijar. Então, basta colocar o Ré maior. Tira a sexta, né? Que a sexta, vamos saber quem é a sexta de Ré? Olha só. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, o que acontece? Quando eu faço um Ré com sexta, eu estou soltando essa corda aqui, ó, para justamente ter a Si, a sexta. Por isso que fica assim, ó, né? Vou tirar esse meu dedo aqui da frente para vocês verem. Beleza? Então, a sexta, por isso que é Ré com a sexta. Você tem a base de Ré e tira esse cara aqui, ó, né? Só que aí, o que ele faz? Para dar um som legal, ele deixa Ré também, que é a tônica, né? Olha só. Porque antes eu tinha Ré aqui. Então eu vou ter que ter uma Ré embaixo, que é a Ré solta. Beleza? Então por isso que o acorde fica assim. Bacana? Então basta colocar o Rézão aí que tá resolvida essa parte. Olha só, gente, dá pra fazer também uma brincadeira super legal aqui no refrão. E fica, ó, muito bacana. E não é difícil. Se liga só. Sempre assim seja. Essa me beijar
simples, mantém o Lá maior e vai botando esses dois dedos aqui. Beleza? Aí você faz no tempo aí, olha o vídeo várias vezes e faz no tempo. E aqui, o que eu faço? Eu pego e faço aqui tipo um cromatismo, tá? Uma subida no cromatismo aqui, ó. Você sabe o que é cromatismo, né? Cromatismo é subida ou descida de meio e meio tom. Tem cromatismo de solo, que é as notas, né? E tem cromatismo de acordes também, que é o caso das quedas, ó, ou subidas. No Zeca Pagodinho, inclusive, tem muito isso, né? Ah, ele faz... né? Mas, voltando ao assunto para não perder o foco, a gente faz um cromatismo aqui. Solta, casa 1 e depois casa 2. Aí quando chegar aqui na casa 2, você já resvala a palheta em todas as cordas. Vai ficar assim. Beleza? Então olha só como fica bonito. Sempre assim seja, começa e beijar na dança da ilusão, nada melhor que perdão. Beleza? Não deixe de dar seu like, compartilhe com os amigos e assine nosso canal. Um forte abraço, Michel do Cavaco.